Pensa assim numa situação bem comum. Sabe aquela festa junina de igreja? Ou sei lá, um evento de fim de ano na escola da comunidade. E tem aquela música tocando ao fundo, né? Aquela que todo mundo sabe a letra e canta junto. A pergunta é: será que alguém precisa pagar direitos autorais por ela? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, como a gente vai ver hoje, é bem mais complexa. O nosso ponto de partida aqui é um documento oficial do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. É o recurso especial número 9.644.404. De um lado dessa briga, a gente tem o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, basicamente quem cobra os direitos autorais de músicas no país. E do outro lado, a Mitra Arquidiocesana de Vitória, lá no Espírito Santo. A nossa missão aqui é mergulhar nessa decisão para entender não só quem ganhou, mas o que é mais importante, por que ganhou. Esse caso revela um conflito muito fascinante entre o direito de propriedade de um artista e outros direitos fundamentais, tipo a liberdade de religião e o acesso à cultura. Vamos tentar descobrir como a justiça brasileira equilibrou esses pratos. Certo. Vamos para a origem de tudo isso. A história começa lá em 2002, num evento chamado Abertura do Ano Vocacional, que foi organizada pela Mitra Arquidiocesana. O evento aconteceu no pátio de uma escola. A entrada era de graça, não tinha nenhum objetivo de lucro e o propósito era puramente religioso. E claro, como em muitas cerimônias, tocaram músicas. Parece um cenário bem tranquilo, né? Mas o ECAD ficou sabendo do evento e fez o que ele sempre faz. Mandou a cobrança. Exato. Enviou a cobrança pela execução pública daquelas músicas. A lógica deles é bem direta. Exatamente. E é importante dizer que, assim, numa primeira olhada, a posição do ECAD é muito sólida. A cobrança toda se baseia no artigo 68 da Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98. A regra geral é muito clara. Qualquer execução musical em locais de frequência coletiva, e uma escola com certeza é um local desses, exige autorização prévia dos donos dos direitos e, claro, pagamento. A lei existe para proteger o trabalho do artista, né? Garantir que ele seja pago quando a criação dele é usada. Para o ECAD, era um caso de aplicação direta da lei. Ponto. Só que a Mitra Arquidiocesana olhou para essa mesma lei e enxergou outra coisa. A defesa deles foi direto num outro artigo, o 46. Esse artigo diz que não precisa pagar direitos autorais por execuções de música dentro de escolas, desde que o objetivo seja só didático e não tenha lucro nenhum. E aí nasce o impasse jurídico. A Mitra argumentou que o evento era religioso, mas aconteceu numa escola e tinha um caráter de ensinamento, de formação de valores. Então eles defenderam que isso poderia ser enquadrado como didático, só que num sentido um pouco mais amplo, sabe? Espera aí, mas isso não soa meio forçado? Chamar um evento religioso de didático só para, talvez, escapar da cobrança? A palavra didático leva a gente a pensar em sala de aula, numa matéria escolar. Exato. Essa é a fragilidade do argumento, se você interpretar de forma super literal. E foi justamente por isso que a discussão não parou aí. A pergunta que chegou nos tribunais superiores foi essa. Um evento com essas características, religioso, gratuito, sem lucro, numa escola, ele se encaixa nessa exceção didática? E se não se encaixar perfeitamente, será que existe alguma outra base para a isenção? É aí que a análise do tribunal fica de verdade muito sofisticada. Ok, então temos dois artigos da mesma lei que parecem apontar para direções opostas. O tribunal podia ter simplesmente escolhido um lado e pronto. Mas pelo que eu entendi da decisão, o caminho foi outro, né? Foi bem mais fundo. Muito mais. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele percebeu que uma interpretação literal do tipo tá escrito ou não tá escrito não ia resolver a questão de uma forma justa. Ele elevou o debate para o nível constitucional. O argumento central do voto dele é que o direito autoral, embora seja um direito fundamental de propriedade garantido pela nossa Constituição, ele não é um direito absoluto. Nenhum direito fundamental é. O que isso quer dizer na prática não ser absoluto? Significa que ele não existe numa bolha. Ele convive com outros direitos que são igualmente importantes. Liberdade de expressão, acesso à cultura e, nesse caso específico, a liberdade de culto religioso. E, às vezes, esses direitos entram em rota de colisão.
A função do judiciário não é escolher um vencedor e aniquilar o outro, mas sim harmonizar eles. É como se o juiz de uma partida onde as regras de dois esportes diferentes valem ao mesmo tempo. Você não pode só ignorar um conjunto de regras. Você precisa achar um jeito de aplicar as duas de forma justa naquela jogada ali, na sua frente. Os juristas chamam isso de ponderação de princípios. Entendi a analogia. Então, em vez de dizer o direito do autor é mais importante ou a liberdade religiosa é mais importante, o juiz tem que pesar os dois e ver qual deles deve prevalecer naquela situação específica. O tribunal precisou dar um passo conceitual muito importante. Ele analisou a lista de exceções ao direito autoral na lei, como aquela do uso didático, e chegou a uma conclusão que mudou o jogo. A decisão afirma que aquela lista, nos artigos 46, 47 e 48, não é uma lista fechada, definitiva. No jargão jurídico, não é um rol taxativo. O que seria um rol taxativo? Seria uma lista que diz: as únicas exceções são estas, e ponto final. Se a situação não estiver descrita ali, com todas as letras, não é uma exceção. Mas o STJ interpretou a lista como um rol exemplificativo. Ou seja, a lei estava dando só alguns exemplos de situações em que não se paga direito autoral, mas outras situações parecidas também poderiam ser consideradas exceções. É isso? Exatamente, essa interpretação abre uma porta. Ela dá ao juiz a flexibilidade para identificar outras situações que não estão previstas textualmente na lei, mas onde a cobrança do direito autoral seria desproporcional e acabaria ferindo outro direito fundamental. Segundo o relator, o tribunal tem o dever de dar a máxima eficácia possível a todos os direitos que estão em jogo. Ok, mas aí surge uma preocupação. Se a lista da lei é só de exemplos e o juiz pode criar novas exceções, o que impede que isso vire uma bagunça? Como garantir que a decisão não seja só a opinião pessoal do juiz, uma coisa arbitrária? Precisa ter um critério, um método. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do tribunal foi recorrer a uma ferramenta técnica, um critério de análise que não foi inventado ali na hora. Ele vem de tratados internacionais que o Brasil assinou e se comprometeu a seguir. A gente está falando da Convenção de Berna, que é tipo a Constituição Mundial dos Direitos Autorais, e do Acordo TRIPS, que cuida da propriedade intelectual no comércio global. Esses acordos prevêem uma ferramenta chamada de Teste dos Três Passos, ou, como se diz lá fora, o Three-Step Test. Teste dos 3 passos. Parece um método bem estruturado. Como ele funciona? Ele funciona como um checklist, com 3 filtros. Para uma nova exceção ao direito autoral ser considerada legítima, ela precisa passar, um depois do outro, por esses 3 filtros. O primeiro passo é verificar se a exceção se refere a certos casos especiais. Mas essa palavra, especiais, não é meio vaga também? O que impede o ECAD de argumentar que todo evento é especial de algum jeito e, portanto, a regra não se aplica a ninguém? Boa pergunta. A especialidade aqui não é no sentido de ser único, mas de ser bem definido e limitado. O tribunal entendeu que a abertura do ano vocacional era sim um caso especial. Por quê? Porque tinha um conjunto claro de características. Era um evento de natureza estritamente religiosa, sem qualquer finalidade lucrativa, com entrada gratuita e realizado dentro de uma instituição de ensino. Não era uma festa qualquer aberta ao público em geral. Era um evento com contornos muito específicos. Portanto, passou no primeiro passo. Certo. Primeiro filtro superado. Qual é o segundo? O segundo passo exige que a exceção não pode conflitar com a exploração normal da obra. A ideia aqui é analisar se o evento em questão compete com o mercado principal da música. O tribunal se perguntou: essa cerimônia religiosa concorre com a venda de álbuns, com o streaming nas plataformas digitais ou com a bilheteria de um show comercial? A resposta parece meio óbvia. Ninguém deixou de comprar um CD ou de pagar para ver um show do seu artista favorito porque foi a essa celebração gratuita na escola. Exatamente essa foi a conclusão. O público e o propósito são completamente diferentes. Não existe o que a gente chama de canibalização de mercado. O evento da Mitra não afeta em nada a forma como os artistas exploram normalmente suas obras. Então passou também no segundo passo. Entendi.
Então, se a igreja estivesse, sei lá, vendendo ingressos, mesmo que fosse para caridade, a história poderia ser outra. Porque aí já começaria a parecer mais com um evento comercial, um show. Sem dúvida, e o próprio relator fez questão de deixar isso claro no voto dele. Ele disse que a análise seria completamente diferente para um show gospel de grande porte num estádio, por exemplo, mesmo que fosse sem fins lucrativos. Um evento dessa magnitude, com grande apelo popular, concorre sim com outros eventos pagos. As pessoas poderiam escolher ir a esse evento em vez de pagar por outro. Aí sim haveria um conflito com a exploração normal da obra. A decisão, portanto, foi muito cirúrgica, sabe? Aplicada àquele caso específico. Faz todo sentido. E o terceiro e último passo do teste? O terceiro passo diz que a exceção não pode prejudicar injustificadamente os interesses do autor. Aqui, a análise é sobre o impacto financeiro real. O tribunal avaliou qual seria o prejuízo econômico para os donos dos direitos autorais se eles não recebessem por aquele evento específico. E a conclusão foi que o prejuízo era mínimo ou praticamente zero, imagino? Exato. Dado o caráter do evento, o público restrito, a ausência de lucro, o impacto financeiro para os titulares de direitos era irrisório ou mesmo inexistente. Não era uma perda de receita que pudesse ser considerada um prejuízo injustificado. Assim, o caso passou pelo terceiro e último filtro do teste. Com os 3 passos cumpridos, o tribunal se sentiu seguro para dizer: nesta situação específica, a cobrança de direitos autorais não se aplica. Certo, então o teste foi aplicado e a Mitra foi isenta. Mas, olhando para o quadro geral, qual é o legado dessa decisão? Isso cria um precedente perigoso para a arrecadação de direitos ou abre uma porta importante para manifestações culturais e religiosas? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a decisão é um marco. Ela solidifica no direito brasileiro a ideia da ponderação de princípios em matéria de direito autoral. Ela ensina que não se pode aplicar a lei de forma cega, mecânica. É preciso olhar o contexto, os valores que estão em jogo. Naquele caso específico, com aquelas características, o exercício do direito fundamental à liberdade religiosa pesou mais na balança do que o direito de propriedade do autor, que não estava sendo significativamente afetado. Então a decisão não diz que a religião é mais importante que a propriedade, mas que, naquela festa, a liberdade de culto prevaleceu. Perfeito. Em outro contexto, como do grande show no estádio que a gente mencionou, o resultado da ponderação seria muito provavelmente o oposto. O direito do autor prevaleceria. Tem um trecho muito revelador no acórdão, que é o voto de outro ministro, o Masami Ueda. Ele celebra a decisão do relator, dizendo que ela traz uma nova visão que permite um aperfeiçoamento da jurisprudência. Ele admite que, no passado, o tribunal talvez tivesse uma posição mais rígida, mas ele reforça que, no fim das contas, a justiça está no equilíbrio. É uma visão mais madura e mais flexível do direito. E o resultado prático disso tudo no final foi uma vitória para a Mitra, correto? Sim. A decisão da terceira turma do STJ foi unânime. Eles aceitaram o recurso da Mitra Arquidiocesana e a isentaram da cobrança, mas só para aquele evento específico, a abertura do ano vocacional de 2002. Foi uma vitória para a Mitra, mas com uma fundamentação jurídica que ecoa para muito além daquele caso pontual. Recapitulando rapidamente, o que começou com uma cobrança de direitos autorais num evento religioso escolar, quase uma quermesse, nos levou a uma discussão profunda sobre a Constituição, sobre tratados internacionais e sobre como os juízes devem agir quando direitos fundamentais batem de frente. A decisão mostra que a lei não é um manual de instruções rígido que se aplica de forma automática. É algo vivo que precisa ser interpretado e moldado para proteger os diferentes valores que a sociedade considera importantes. A criação artística, a fé, a educação, o acesso à cultura. Isso levanta uma questão importante, que fica para reflexão. Se um pequeno evento religioso sem fins lucrativos passou no teste dos 3 passos, onde exatamente a gente traça a linha? A decisão nos deu a ferramenta, mas não todas as respostas. E quanto a outras manifestações com as mesmas características?
Pensa na festa da Associação de Moradores do Bairro, numa peça de teatro amadora de uma ONG para a comunidade ou num sarau de poesia numa praça pública. Todos esses parecem ser casos especiais, sem fins lucrativos e que não concorrem com o mercado. Exatamente. Esta decisão do STJ não encerra o debate. Pelo contrário, ela o qualifica. Ela abre a porta para que muitos outros casos especiais sejam discutidos, mas agora com um método claro de análise. Ela nos força, como sociedade, e não apenas os juízes, a refletir continuamente sobre esse delicado equilíbrio. Como podemos remunerar de forma justa os nossos criadores e, ao mesmo tempo, garantir que a cultura e a livre manifestação comunitária possam florescer sem barreiras financeiras intransponíveis. A fronteira sempre será cinzenta, e a resposta provavelmente vai mudar a cada novo caso que aparecer.